A validade de certidões e de documentos pessoais está relacionada à fé pública e é determinada por cada órgão emissor. Para manter a regularidade dos registros, o cidadão precisa ficar atento a alguns detalhes. A reportagem é de Silvana Monteiro. Identidade, carteira de habilitação, CPF, passaporte, carteira de trabalho. Documentos pessoais que são emitidos por órgãos diversos, no entanto, possuem uma mesma característica essencial, a fé pública. O que significa na prática essa fé pública? A lei brasileira diz o seguinte, que esses documentos dotados de fé pública, eles prevalecem como verdadeiros, verídicos, até prova em contrário. Cada um desses documentos possui detalhes específicos de cada órgão emissor que servem como parâmetro para avaliar se ele é verdadeiro ou não. Papel, selos, assinaturas, fotografias e também, no caso da identidade, a biometria registrada pela impressão digital. Todos eles têm a validade exigida para os mais diversos fins jurídicos. Uma certidão de nascimento que, por exemplo, é expedida no ano de 2000, ela tem a mesma autenticidade ali, a mesma veracidade do que uma certidão que é expedida hoje. Mas o que acontece? A certidão que é expedida hoje, ela é atualizada. Então, é uma certidão mais confiável do ponto de vista de que pode, ao passar dos anos, ter uma alteração aí no estado civil da pessoa, do que uma certidão expedida no ano de 2000. O senhor Jairo Silva nunca havia se atentado para a questão da validade dos documentos pessoais, até que precisou de uma segunda via da certidão de casamento para fazer um inventário e também foi pego de surpresa ao preparar uma viagem para um dos países do Mercosul. Poucos dias antes de viajar, um amigo nosso nos perguntou se estava tudo certo referente à documentação. A minha carteira de identidade para a necessidade do Mercosul estava vencida, porque o Mercosul precisa de 10 anos, ela tinha mais de 10 anos. Inadvertidamente, nós eu ia viajar com esse documento e certamente seria barrado no aeroporto. Muitas vezes, o cidadão só percebe que a validade de um documento expirou quando precisa usar um cartório extrajudicial para lavrar uma procuração, um inventário ou transferir algum bem. As exigências feitas nos procedimentos extrajudiciais em Minas Gerais estão previstas no Código de Normas, que entrou em vigor em 2013. A elaboração do código contou com a participação do desembargador Marcelo Rodrigues. Ele informa que cada documento deve refletir o dinamismo da vida. Exemplo, o indivíduo nasceu, se tornou maior, aos 18 anos de idade obteve a maioridade civil, mas por um fato até então não previsto, ele se tornou interditado. Ele foi interditado. A partir do momento desta interdição, que é sempre um ato judicial, ele já não pode, na maioria dos casos, exercer todos os atos da vida civil para administrar os bens dele ou até mesmo a própria pessoa dele. Então, isso é um fato novo que alterou o assento de nascimento dele. E se ele já era casado, quando ocorreu a interdição, alterou também um outro assento, que é o assento de casamento. O cidadão deve sempre preservar as características originais dos documentos. Dependendo da alteração, seja ela causada pelo portador ou pela ação do tempo, o documento será recusado para determinados atos jurídicos. É muito importante porque o órgão que vai receber esse documento de identificação para poder praticar um ato, ele tem que ter a plena convicção que aquela pessoa que é portadora da identidade é ela mesma que está ali, que não tem nenhuma fraude envolvida. Mais uma vez, para conferir uma segurança jurídica maior no ato que vai ser praticado.